Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E esta é a nossa primeira aula. Olha que carioquês. Nós estamos falando de variação aí sociolinguística para mim falar desse jeito. Mas comentários à parte, vamos começar a nossa aula. Nessa aula nós vamos falar sobre artigo de opinião. Vamos começar? O artigo de opinião, ele é um gênero argumentativo, ou seja, espera-se que aquele que escreve um texto argumentativo defenda uma opinião, seja ela em terceira pessoa, seja ela em primeira pessoa. O objetivo principal dos artigos e dos textos argumentativos é justamente defender uma ideia, um ponto de vista. E o artigo de opinião não é diferente, já que ele faz parte desse gênero textual. É um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Eu quero convencer o meu leitor de que as minhas propostas textuais dentro do meu artigo de opinião são válidas e que vai fazer com que ele reflita sobre as suas próprias opiniões e até mesmo mude de opinião, seguindo aquilo que eu estou propondo para ele. Mas isso não acontece de forma fácil. Eu tenho que convencê-lo, mostrando dados, convencendo a ele, provando de fato que aquilo que eu estou falando é verdade. Hoje nós vivemos um mundo de fake news em que as verdades são manipuladas, e se transformam em mentira. E muitas vezes as pessoas acreditam. Por quê? Porque elas veem foto, elas veem o texto escrito, ainda que distorcido, e acreditam naquela mentira sem nenhuma reflexão sobre o assunto. Mas o artigo de opinião, ele não é assim. Ele tem que ser legítimo, ele não pode ser uma invenção. Os meus argumentos, eles têm que ser pautados em verdades. E é isso que a gente vai trabalhar de forma organizada e processual nesta aula. Continuemos então. Ele segue a norma culta da língua, então a linguagem padrão. Então, eu não posso escrever uma linguagem coloquial dentro de um artigo de opinião. Eu tenho que usar uma linguagem padrão, para que haja compreensão de todos os leitores. Claro que eu não vou tornar a minha escrita erudita, para que apenas aqueles que compreendem essa língua erudita vão entender. É uma linguagem padrão, mas é uma linguagem padrão acessível, para que possa alcançar todo o público, certo? Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação de imprensa, o assunto abordado desse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva. Geralmente, o artigo de opinião ele vai aparecer em revistas, em jornais, em meios de transmissão coletiva, onde muitas pessoas vão ter acesso àquele artigo. Então, ele tem que ter um assunto relevante, um assunto importante. Por exemplo, no jornal ao vivo, de transmissão ao vivo, de transmissão ao vivo, nós vemos, por exemplo, às vezes eles contratam um articulista, que é a pessoa que escreve, e dentre as notícias que foram colocadas no jornal no dia, ele vai escolher ou elencar a mais importante, a que se destaca, que causa certa comoção ou atenção do público, para fazer a sua argumentação em cima disso. Então, o tema tem que ser um tema relevante. Você não vai ver artigo de opinião sobre se eu devo ou não usar tie-dye porque tá na moda, entende? Então, os assuntos são sim relevantes, são assuntos que as pessoas estão envolvidas. Por exemplo, o coronavírus, o isolamento, a crise econômica, se deve ou não ficar em casa. Então, esse é um tema, por exemplo, para um assunto de um artigo de opinião. O artigo de opinião tem a intenção de convencer o leitor em relação à forma de pensar do autor do texto. Então, o objetivo principal é convencer você, leitor, de que a minha opinião enquanto articulista é sim real, ela é sim comprovada e que você pode sim confiar naquilo que eu estou te dizendo, certo? Vamos para a estrutura? Vamos para a estrutura. Como se deve escrever um artigo de opinião? Pensando que o principal elemento do meu artigo é a minha argumentação. Então, o artigo de opinião ele pode ser escrito em primeira pessoa, eu, ou também em terceira pessoa, eu, tu,
ele. Então, você pode usar o eu ou ele aqui. Geralmente, numa redação do Enem, por exemplo, ele não permite que você use primeira pessoa. Porém, no artigo de opinião, como eu estou defendendo a minha opinião e a minha tese, logo eu posso sim utilizar a primeira pessoa do singular aqui ou do plural. Então, a primeira etapa é a introdução. Temos que ter muito cuidado na introdução, porque geralmente a pessoa começa a sua redação já confrontando a opinião, já dando uma opinião, sendo que primeiro eu tenho que apresentar para o leitor aquele assunto. Se é sobre o isolamento social, então eu tenho que apresentar o assunto. Por que está tendo isolamento social? É devido ao quê? O que está gerando o isolamento social? E qual que é a consequência disso, entende? Então eu tenho que apresentar para o meu leitor. Eu não posso começar. O isolamento social... O isolamento social é muito ruim, pois muitas pessoas têm que ficar em casa. Mas por que essas pessoas estão isoladas? Então eu tenho que apresentar esse assunto. O isolamento social ocasionado devido a um surto, uma pandemia. Então eu já estou explicando e também esclarecendo para o meu leitor aquele assunto. Então pense que o seu leitor não conhece o tema do seu artigo de opinião e através da sua apresentação, da sua introdução, ele vai conhecer sobre aquele assunto. Por isso você tem que deixar bem claro e bem limpo essa etapa da sua redação. Beleza? Ok? Tranquilo. Desenvolvimento. Aqui que começa o negócio. Na dissertação argumentativa lá do Enem, nós temos um limite de linhas, certo? Então, eu sempre uso geralmente uma introdução de 5 a 7 linhas, 3 no máximo parágrafos de argumentação e uma conclusão. Aqui não, eu posso usar mais parágrafos para minha introdução, então eu posso deixar bem claro, bem organizado para o meu leitor. E aí eu venho para o desenvolvimento, que é onde eu vou começar a articular, onde eu vou trazer fatos. Por exemplo, se eu sou a favor do isolamento social, eu vou trazer bases científicas que apoiem a minha opinião, entende? Então, o que os cientistas falam sobre o isolamento? Ele é necessário? Então, se é necessário, ele vai me servir ali como argumentação para que as pessoas continuem nesse isolamento social, certo? Então, aqui eu tenho que comprovar a minha opinião, certo? Então, eu tenho que usar argumentos convincentes, não é? Eu acho que o isolamento social é muito bom porque as pessoas não vão pegar doença. Ei, com que base você está falando isso? Por que eu posso dizer que isso vai ajudar as pessoas se elas ficarem isoladas, entende? Então, dentro do meu desenvolvimento, eu tenho que trazer todos esses elementos argumentativos. E por fim, nós temos a conclusão, onde eu vou literalmente concluir sobre aquele determinado assunto. Na minha redação do Enem, a conclusão tem que trazer uma solução. O artigo de opinião, nem sempre. Daí, pessoal, outra coisa que nós temos aqui de novo é que, vamos para a estrutura então. No meu artigo de opinião, eu tenho que ter um título e também tenho que ter uma assinatura. Todo artigo de opinião é assinado por quê? Porque ele vai trazer as ideias daquela pessoa que assinou. Portanto, aquela opinião é de Luana. Portanto, Luana assina. Então, eu tenho um título, daí eu tenho os parágrafos de introdução, depois eu tenho o meu desenvolvimento e, por fim, eu tenho a minha conclusão. Vamos ver de novo? Primeiro parágrafo, nós temos antes do parágrafo o título, depois parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, onde eu vou fazer o fechamento de todas as ideias abordadas no meu discurso. Deu para entender, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Fui! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos falar sobre coesão. Você já ouviu falar sobre coesão? O que você entende por coesão? Quando alguém diz assim,